Abramos a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 7, dos versos 36 a seguir. O tema que eu escolhi para esta mensagem talvez você até possa estranhar mais, eu quero falar sobre a extravagante graça. A extravagante graça. Lucas 7:36 a seguir diz: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. O texto por si só é autoexplicativo. Tem tantas coisas nesse texto, tem tantas verdades, tem tantos ensinamentos nesse texto que eu, na minha ignorância, se começasse a explaná-los, talvez ficaria aqui horas. Sendo eu leigo, sendo eu ignorante, ficaria horas. Imagine você que é profundo conhecedor das Escrituras, estudioso, teólogo. Quantas lições nós podemos tirar desse texto? São tantas lições que eu não consegui ver outra forma de não dizer e colocar como a extravagante graça. E eu fui procurar o que significa extravagante. Ser extravagante é soltar aquilo que há dentro de muitos, mas escondem para ser educados.
Ser essa pessoa é saber chamar a atenção até daqueles que passam desapercebidos. Ser extravagante é agir de uma maneira radical. E aí, na sequência, você encontra que o extravagante, ele é excêntrico. O termo excêntrico qualifica o indivíduo que apresenta um comportamento extravagante, inverso à ordem dos demais e do meio onde se encontra. Ser excêntrico é se afastar do habitual, do que é comum, é cometer exageros, é ter seu próprio estilo de vida, no modo de vestir, de pensar e também no aspecto comportamental. Eu olho para esse texto e vejo que esta mulher, ela é extremamente extravagante. Ela é extremamente excêntrica. Ela vai na contramão de tudo o que era comum para aquele momento. E é interessante, eu gosto de pensar nisso, que em Lucas, no capítulo 5, do verso 27 ao verso 32, Jesus vai à casa de um publicano, Levi, Mateus, a quem ele havia escolhido como para ser um dos seus discípulos. Ele vai na casa dele, e eu digo sempre que Lucas capítulo 5, do verso 27 a 32, é a festa do Planalto, é a festa do colarinho branco, é a festa dos governantes. Jesus vai na casa do publicano, mas Jesus também vai na casa do fariseu. O publicano considerado como pecador, publicano considerado como escória da sociedade, porque eram cobradores de impostos. Jesus vai na casa dele. E é interessante que Jesus também vai na casa do fariseu, denominado religioso, cumpridor da lei. Então, o primeiro ensino que eu vejo, a primeira lição que eu vejo nesse texto, é que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus entra na casa de qualquer um. E aqui eu quero dizer qualquer um mesmo. Jesus entra na casa da prostituta, Jesus entra na casa do delinquente, Jesus entra na casa do marginal, do homossexual, Jesus entra na casa daquele que se julga bonzinho, certinho. Jesus entra na casa daquele que se julga, vamos dizer assim, o cocô do cavalo do bandido. Falei tudo. Tem pessoas que se sentem assim, mas Jesus entra na casa dessas pessoas. E ele entra quando ele é convidado. Mas também ele se convida para entrar na casa de alguém. Em Lucas capítulo 19, Jesus se convida para entrar na casa de Zaqueu. Outro ladrão, fazia extorsões, era corrupto. Jesus entra na casa dele. Eu quero que você pense nisso. Nós estamos entrando na sua casa, mas não somos nós que estamos entrando na sua casa, é Jesus que está entrando na sua casa, é Jesus que entra no seu carro, é Jesus que entra, que se você deixar na sua família, você conectou, você está ligado, Jesus está entrando. E quando ele entra, ele diz: hoje entrou salvação nessa casa, hoje entrou aquele que pode mudar todas e quaisquer situações. É interessante que nós vemos duas pessoas, o fariseu e a pecadora. O fariseu, nós podemos dizer que ele era o moralista, o hipócrita, o legalista, o religioso. O fariseu era tudo isso. O legalista, o moralista, o religioso, o hipócrita, o que se julgava acima dos demais. E você vê pelo texto o tipo de comportamento que ele tem. E a mulher, eu olho para essa mulher e vejo uma mulher totalmente quebrantada, totalmente moída, totalmente humilhada, buscando arrependimento. Ela se despoja
ela se despoja por completo diante de Jesus. O comportamento do fariseu não é diferente de muitos, porque quando nós pregamos o evangelho, muitas pessoas ficam indiferentes, outras recebem e outras se comportam de uma forma bem repudiante. Não quero, não me interessa. Outros recebem e outros são indiferentes. Ele tanto faz. Que você não seja hoje nem um indiferente, nem aquele que diz, não quero, não me importa, não preciso. O fariseu convida Jesus para ir à sua casa. Segundo alguns, Jesus talvez tinha ido à sinagoga que aquele fariseu frequentava, e era costume, não é muito diferente hoje. Quando alguém ia lá na sinagoga, depois da reunião, era convidado por alguém para ir comer na sua casa. E quando a gente olha para Lucas capítulo 7, o verso 30, diz que esses fariseus, amigos do fariseu que convida Jesus para ir na sua casa, eles haviam repudiado a pregação, o evangelho. Confira comigo. Verso 30 diz assim: mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Qual é então a razão pela qual o fariseu convida Jesus para ir à sua casa? E eu olho para o texto, me corta o coração, porque ele está convidando Jesus para ir à sua casa para prová-lo, para testá-lo, para ver se encontrava nele alguma coisa que condenasse, que pudesse ser julgado. Ele convida Jesus, não com uma boa intenção. Ele quer estar perto de Jesus, ele quer que Jesus esteja na sua casa, com segundas intenções, e a primeira delas é ver se Jesus caía, se Jesus resvalava, se Jesus escorregava em alguma coisa. Porque quando eu olho para o texto diz que quando Jesus chegou, a mulher não parou de ter as suas atitudes. Então ela já estava lá. E ela entrou porque provavelmente nessa festa, nesse jantar, era feito do lado de fora, não era dentro da casa. Porque se fosse dentro da casa, jamais o fariseu deixaria que aquela mulher entrasse. Mas ela está lá, quando Jesus chega, ela está lá, e o texto diz que ela soube que Jesus estaria lá, que Jesus estava lá, e ela vai para lá. E as atitudes deste fariseu são muito tristes. Ele convida Jesus, mas ele é indiferente, ele é arrogante, ele é frio, ele é hostil. De acordo com os costumes, quando você convidava alguém para ir na sua casa, naquela época, você tinha que ter um escravo para lavar os pés, você tinha que dar um beijo na testa do convidado, você tinha que ungir o convidado na testa com óleo, com azeite. Essas eram as normas. Mas Jesus chega e o fariseu não está nem aí. Jesus entra na casa dele e ele não está nem aí, indiferente, não recebe Jesus, não dá atenção para Jesus, não tem ninguém para recepcionar Jesus. Não tem ninguém para dizer, senta aqui, senta ali, faz isso, faz aquilo. Não, Jesus entra e passa totalmente desapercebido. Principalmente por aquele que o convidou. Que atitude terrível, tenebrosa.
você ter Jesus na sua casa e fazer de conta que ele não está aí. Que atitude negra, terrível, tenebrosa. Você não lhe dará honra devida. Você não lhe dá o mínimo possível, que era lavar os pés. Que era o ósculo santo, um beijo. Que era ungir. Alguns dizem que a unção também era para espantar os insetos. Nada disso foi feito pelo fariseu, que tem atitudes de indiferença, de arrogância, frio, hostil. Mas quais são então as atitudes desta pecadora? As atitudes dela são de gratidão, de intimidade, de reconhecimento, de exposição. A mesa que era usada é como se fosse a mesa de centro da sua sala. Tem que se assentar no chão, colocar os pés para trás, apoiar o cotovelo esquerdo sobre a mesa e comer com a mão direita. Não podia usar as duas mãos, porque a mão esquerda tinha uma outra função, outro propósito, que talvez no outro dia a gente fale, mas hoje a mão direita para se alimentar. E essa mulher, ela vem sem ser convidada. Ela não foi convidada para estar ali. O fariseu jamais deixaria essa mulher entrar na sua casa. Você vê pelo julgamento dele, quando a mulher chega e se lança por detrás aos pés de Jesus. As suas atitudes são extravagantes. Ela tem atitudes excêntricas. Ela vai na contramão do que era feito naquela oportunidade, naquele momento. Não tinha água, o fariseu não ofereceu água para lavar os pés de Jesus. Esta mulher oferece as suas lágrimas. Alguém entendido no assunto disse que quando essa mulher chegou, ela já tinha tido um encontro com Jesus. De acordo com o verbo, os teus pecados te são perdoados, no grego apresenta no passado, ela já havia tido um encontro com Jesus. Então, quando eu tenho essa consciência que ela já havia tido um encontro com Jesus, eu fico pensando então que ela foi ali com o propósito mesmo de ser grata por aquilo que Jesus já tinha feito na sua vida. Uma mulher difamada, uma mulher pecadora, não é a mesma mulher de Marcos, de João, de Mateus, não é a mesma Maria Madalena. Ela não tem nome. Ela está no anonimato. Mas as suas atitudes provam que ela já tinha tido um encontro com Jesus. O fariseu não ofereceu água, ela oferece as suas lágrimas. Lágrimas de gratidão, porque Jesus já havia perdoado os seus pecados. Você consegue imaginar? Você já chorou desse jeito? Ao ponto de dar para lavar os pés de alguém. A gente fala, né? Aquele choro que sai, aquele ranho juntos. Lembra disso? Quantos lembram? Né? E aqui, irmãos, eu quero fazer um parâmetro. Quebrar um paradigma, talvez. Onde estão as nossas lágrimas no culto que a gente oferece para Deus? A primeira atitude dessa mulher foi chorar aos pés de Jesus. Ao ponto de ter que lavar os seus pés. O fariseu frio. É aquele crente que não sente nada. É aquele crente diferente. É aquele crente ausente. É aquele crente distante. É aquele crente arrogante. Isso é coisa para gente que está chegando agora no Evangelho.
Eu já sou maduro na fé. As minhas emoções controlo eu. Que é isso? Para que tanto exagero? Para que chorar tanto desse jeito? Um pregador num país da América Latina, quando ele pregava esse texto, diz que a mulher dele chorava copiosamente. Ele era brasileiro missionário nesse país. E um dia alguém chegou para a esposa, depois que terminou o culto, e falou: irmã, conta aqui para nós. O pastor está batendo em você? O pastor está sendo violento com você? Porque você chora demais nos cultos. Você chora demais. Conta para nós que nós vamos te ajudar, nós vamos pegar ele, nós vamos dar um jeito nele. Tipo Eli, sacerdote Eli. Lá está Ana, se derramando aos pés do Senhor, e ele vem com julgamento, ele vem com juízo, ele vem com condenação. E eu pergunto: onde está a igreja que chora? Onde está a igreja que tem lágrimas? Eu sei que tem muita gente aqui que é do tempo que a gente trazia lenço para a igreja. Onde estão os nossos lenços? Nem a caixinha a gente tem mais. O evangelho do fariseu é o evangelho social, é o evangelho democrático, é o evangelho diplomático. Fora o evangelho diplomático, fora o evangelho socialista. E que venha a unção gloriosa de Deus sobre as nossas vidas, que venha o poder de Deus sobre nós. Onde estão as nossas lágrimas? Onde estão as lágrimas da igreja? Joel diz: chorem sacerdotes, chorem entre o altar e o alpendre. Essa mulher, pecadora, desesperada, aflita, angustiada, enferma de alma, fariseu intelectual, diplomático, social, em busca de status. Essa mulher não está buscando nada disso. Ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Quanto tempo faz que os seus olhos não lacrimejam mais? Quanto tempo faz que você se tornou um deserto, um rio sem águas? Quem já viu um rio sem águas? Toda vez que eu penso nisso, eu penso em chocolate. O barro que fica no leito do rio, ele fica parecendo chocolate. E vira aqueles pedacinhos. E quando eu era criança que chovia, e que formava aqueles rios assim que secava, e eu ia lá e ficava pensando: olha, parece chocolate. Lá em casa não tem, mas aqui tem chocolate. Essa mulher, agora ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Vocês sabem o que significa o cabelo para a mulher? Vocês não sabem? Para os homens ainda mais. A gente pensa que é mulher, que é vaidosa, mas é a gente. Dá uma olhada nos meus filhos, Leandro e Eduardo, o que eles fazem, né? O Danilo, cadê o Danilo? Eles fazem verdadeiras artes nos seus cabelos. Essa mulher, ela solta os seus cabelos. A mulher não podia publicamente soltar os seus cabelos. Soltar os cabelos fala de intimidade. E essa mulher agora, ela solta os seus cabelos e ela começa a enxugar os pés de Jesus que ela havia lavado com as suas lágrimas. Ela começa agora a enxugar com os seus cabelos, dizendo: eu não estou nem aí para que as pessoas estão pensando de mim. Eles podem pensar o que quiser, podem me julgar, podem me chamar de vulgar, podem me chamar de leviana, mas eu não vou deixar de ter intimidade com o meu Cristo, com a
aquele que me amou, com aquele que morreu por mim, com aquele que me salvou. A mulher só podia soltar os cabelos para o marido. Ela está dizendo: eu sou tua escrava, Jesus. Que a mulher, ela era como uma escrava para o marido. E ela diz então para Jesus: eu sou uma escrava, mas eu não quero deixar de ser espontânea, de ser real, verdadeira. Enxuga os pés de Jesus. O fariseu tinha que ter uma toalha. Ela usa os seus cabelos. Ela se despoja. Ela se despe diante de Jesus. Como se não bastasse. Ela beija os pés de Jesus. O fariseu tinha que dar um beijo só. Vê como ela vai na contramão. Vê como ela excede. Vê como ela vai muito mais além. O fariseu tinha que mandar um escravo lavar o pé. Ela lava os pés de Jesus. O fariseu tinha que dar uma toalha. E não dá a toalha, ela dá os seus cabelos. O fariseu não dá um beijo na testa. Ela beija os pés. Ó. Ela começa de baixo para cima. Ela vai na humildade. Ela vai no quebrantamento. Ela vai na contramão. O evangelho é isso, é ir na contramão. Como diz o pastor Lucas. É comum, mas não é o certo. Todo mundo está fazendo, mas nós não somos todo mundo. Cláudia sempre me diz: meu amor, cuidado, você não é todo mundo. Você não pode agir assim, você não é todo mundo. Mas, meu amor, não, você não é todo mundo. Eu quero dizer para vocês, nós não somos todo mundo. Nós temos algo diferente que as pessoas precisam ver. Essa mulher, agora ela beija os pés de Jesus. Não é um beijinho. São vários beijos que ela dá aos pés de Jesus. Como se não bastasse. O fariseu tinha que colocar uma gotinha de óleo. Esse azeite de cozinha que você usa. Era que tinha que colocar na testa de Jesus. Essa mulher, ela rompe um vaso de alabastro. Perfume que valia 1 ano de trabalho. Alguém diz que as mulheres de vida fácil daquela época usavam colares com unguento para chamar a atenção dos homens. Outros dizem que o perfume que ela tinha é para passar e chamar a atenção dos homens. Mas agora, eu quero pensar que aquele perfume representava a sua ferramenta de trabalho. Parte da sua ferramenta de trabalho. Quando ela rompe, quando ela quebra o vaso de alabastro, eu quero entender que ela está dizendo: o meu passado ficou para trás. Ela quebra o elo. E ela agora, oh Deus, ela agora unge os pés de Jesus. Aquele perfume exala por toda aquele lugar, aquela casa. Mas o fariseu está dizendo: se Jesus soubesse, se ele fosse de fato profeta, se ele fosse de fato Messias, ele saberia quem é essa mulher. E ele não deixaria que ela tocasse nele. Porque na cabeça deles, se o impuro tocasse no puro, o puro ficava impuro. Mas com Jesus é diferente, aleluia. Quando o impuro toca no puro, o impuro fica puro e o puro continua puro. Toca em Jesus hoje pela fé. Toca nas vestes de Jesus pela fé e você vai ser purificado. O leproso tocou, foi purificado. A lepra não passou para Jesus.
Mas o fariseu julga e diz, se ele fosse de fato o Messias, saberia quem é essa mulher, saberia que ela é uma pecadora. A gente precisa tomar cuidado para não nos tornarmos velhos ou crentes velhos. Porque ser um velho crente é maravilha, né? Mas ser crentes velhos, vê defeito em tudo, vê problema em tudo, vê dificuldade em tudo. É no caso do fariseu. E ele nem nota que a mulher está ali, ele só nota agora porque o perfume inundou a casa. E a palavra de Deus diz que nós temos o bom cheiro de Cristo. E esse perfume, gente, tem que exalar. O nosso perfume tem que exalar o perfume da nossa adoração, o perfume da nossa gratidão, o perfume do nosso melhor. Essa mulher ofereceu o melhor que ela tinha. Ela se despojou, como dizendo, o meu passado fica para trás. Os versos 48, 49, 50. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Hoje você pode ouvir essa mesma expressão de Jesus. Os teus pecados te são perdoados. Mas eu digo mais, seja extravagante, seja excêntrico no servir a Jesus. Essa graça que Ele oferece é uma graça extravagante, é uma graça excêntrica. Vai na contramão dos pensamentos humanistas, antropologistas, idólatras. Vai na contramão. A mulher não está chamando atenção para si, como hoje muitos fariseus estão chamando atenção para si. Os humanistas, antropologistas, idólatras. Culto é para eles. Os holofotes são para eles. As atenções são para eles. Eles querem ser o centro de tudo. Deixando Jesus de lado, como o fariseu deixou Jesus de lado. Será que o Espírito Santo não está do lado de fora das igrejas, batendo a porta, querendo entrar? Como Apocalipse, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Jesus, Ele é educado, Ele é fino. Ele não arrebenta as portas, Ele não arrebenta as trancas. Não. Ele é educado, Ele só vai entrar aonde for convidado. Que hoje o seu convite seja um convite extravagante. Que as suas atitudes sejam extravagantes. Seja extravagante na sua adoração. Seja extravagante no seu louvor. Seja extravagante na sua fé. Seja extravagante na sua fidelidade. Porque essa graça oferecida, ela é extravagante. Porque Jesus disse, olha, amem os seus inimigos. A lei diz, amai os vossos amigos, mas Jesus veio na contramão. Ele vem na contramão de tudo aquilo que era comum. Ele vem e diz, dai a César o que é de César. As pessoas estavam desesperadas com os impostos. Ele diz, dai a César o que é de César. Que hoje a gente possa ir na contramão. E que a gente não tenha as mesmas atitudes do fariseu indiferente, arrogante, frio, hostil. Que hoje o fogo do Espírito arda no teu coração. Que hoje a chama gloriosa do Espírito arda no teu coração. Que você não seja um crente cristão diplomático, social.
Não. Que você seja como essa mulher, desesperada, aflita, angustiada, enferma de alma para adorar. Por isso que o salmista disse: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Está faltando sede, está faltando lágrima nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Está faltando quebrantamento, e sem quebrantamento não haverá avivamento, igreja. Sem quebrantamento, sem nos despojarmos do nosso eu, sem a gente se livrar da religiosidade, da moralidade, do legalismo, sermos simples como as pombas, humilde como as crianças. Enquanto a gente adora o Senhor, prepara o seu coração e eu vou orar com você. Nós vamos orar. Se você está abrindo as portas da sua casa, do seu coração para Jesus, escreve aí. Coloca aí o seu pedido de oração. Diz aí como essa mensagem chegou no teu coração. Que atitudes você vai tomar a partir de hoje? Que tipo de crente você quer ser? Frio, apático, indiferente, hostil? Ou aquele crente, aquele cristão fervoroso, avivado, que tem lágrimas, que tem gratidão, que busca intimidade, que oferece o seu melhor?